São 10 horas da noite, eu poderia estar indo para casa descansar. Mas eu estou aqui finalizando os atendimentos e gravando esse conteúdo porque existe uma coisa que vem me indignando todos os dias quando eu atendo pacientes com dores crônicas. E aí eu quero que você, leigo, entenda esse vídeo com profundo pesar e com profunda reflexão. Hoje uma paciente chegou para mim com dor no joelho, dor crônica no joelho, né? Mais de 5 anos de dor, indicação de 3 ortopedistas por uma prótese total de joelho, uma paciente de 64 anos. E o joelho dela praticamente não faz a flexão a mais de, não faz a flexão a mais de 90 graus. Para você que é leigo entender, se você ficar sentado aí e colocar os pés paralelos no chão, seu joelho está dobrado em 90 graus. Essa paciente não consegue dobrar o joelho mais de 90 graus e toda vez que tenta ultrapassar, sente muita dor e fica bem incapacitada, né, por cerca de 2 dias até voltar ao normal. E o voltar ao normal é voltar a fletir até 90 graus. Eu quero te dizer que existe um terrorismo na área da saúde que promove venda de procedimentos invasivos, intervencionistas e procedimentos cirúrgicos. Em sua maioria, eu acredito na boa-fé das pessoas. Eu acredito que esses profissionais, eles querem ajudar você, mas o que eles sabem para ajudar você são extremamente limitados à sua profissão e não respeitando as alternativas que outras profissões dão para o seu tratamento. Por exemplo, para que você que é leigo entenda, se você tem depressão ou ansiedade, não seria justo um psiquiatra dopar você de tarjas pretas e outras medicações, guardadas as devidas proporções, é claro, sem te dar a alternativa de tentar psicoterapia baseada em evidências científicas. Entende? Porque a gente sabe que a conversa com o psicólogo tem um efeito tão bom quanto o uso de determinadas medicações. Então você não pode viver sem saber que tem essa alternativa. Assim como, para que você entenda, não existe a probabilidade de um profissional da saúde que não tem compromisso com o erro falar para você que você só vai fazer essa cirurgia do seu joelho porque seu joelho está deteriorado, seu joelho está isso, está aquilo, e você só vai voltar a andar bem quando você fizer essa cirurgia, sem fazer você cogitar a possibilidade de fisioterapia baseada em evidências. Tá entendendo onde eu quero chegar? Por mais que o profissional não seja da área, ele tem a obrigação técnica de informar aos pacientes a alternativa de tratamento que eles têm. Todos os meus pacientes saem daqui do consultório sabendo que existe a alternativa do meu tratamento, existe a alternativa do tratamento cirúrgico com determinado profissional, existe a alternativa do tratamento psicológico com determinado profissional. Todos os meus pacientes saem daqui sabendo que eles têm a alternativa do meu tratamento e a alternativa de tratamento de outros colegas. E também se essas alternativas precisam estar associadas ou separadamente. Eles saem daqui com essa informação para que eles tomem a decisão. Essa semana eu avaliei 3 pacientes com quadro clínico igual, que é estenose de canal foraminal. Idosos, mais de 60 anos, histórico de dor lombar, histórico de dor irradiada nas pernas, episódio de claudicação neurogênica, mancar, e sempre tendo alívio sentado, alívio dobrado, alívio deitado. Mas quando fica de pé não tem tolerância ao caminhar. E as ressonâncias magnéticas batendo com um quadro de dor específico de estenose. Todos esses pacientes saíram daqui sabendo que tem alternativa do tratamento prolongado, não faço tratamento curto para essa condição, eu só atendo essa condição por 1 ano, 6 meses, 1 ano, a gente não consegue atender por menos tempo do que isso, porque não vai dar resultado. Eu sou muito claro com o paciente que se ele quiser tratar comigo, ele vai ter que fazer o tempo de tratamento específico para o diagnóstico que ele apresentou na minha consulta. Não vendo sessões isoladas. Isso é comprometimento. Isso é não ter compromisso com o erro. Porque se acontecer alguma coisa no percurso do tratamento, o paciente ainda tem tempo para eu fazer quantas consultas eu precisar para ele melhorar com o potencial que o meu tratamento tem para oferecer para ele. Mas o ponto é, a informação dos profissionais de saúde, além de não estarem sendo passadas adequadamente com suas alternativas terapêuticas, elas têm sido passadas com um teor de amedrontamento absurdo, com um teor de terrorismo absurdo, com uma comunicação extremamente violenta. Vê bem, se você aí tem dor no joelho e um ortopedista, um cara que você acredita que estudou para cuidar de pessoas, não de articulações, para cuidar de pessoas prioritariamente. Você acredita que esse cara estudou para cuidar de você. E o cara olha para sua cara e fala: seu joelho está degenerado, seu joelho está deteriorado. Você não pode mais trabalhar com esse joelho. Você não pode mais carregar sua filha no colo com esse joelho. Se você fizer isso, você vai ficar sem andar. Então a paciente, ao ouvir essas informações, começa a chorar. Começa a fazer pensamentos automáticos de projeção futura catastróficas. Começa a ficar ansiosa. Começa a ficar com autoirritabilidade. Começa a ter privação de sono e insônia. Começa a ter humor depressivo. O cara olha pra você e fala assim, ó, sabe o que é uma condromalácia patelar? Patelar é a degeneração da cartilagem atrás da sua patela. Doutor, e o que é essa degeneração? A degeneração é assim, ó, sabe uma fatia de queijo quando você corta? Você vai cortando fatia em fatia de queijo, não é isso? Cada vez que você corre, cada vez que você faz agachamento, você vai estar fatiando o queijo da sua cartilagem. Tá degradando a sua cartilagem. Você, ao receber esse tipo de explicação, qual vai ser seu comportamento? Você vai voltar a correr? Você vai voltar a fazer agachamento? Tô falando da média, pessoal. Não tô falando das pessoas extra classe, com autoeficácia lá em cima, que até desobedecem às orientações médicas e fisioterápicas. Tô falando da média da população. Como é que você vai se comportar? Você vai parar de correr? Você não vai agachar mais?
Você vai adaptar todo o seu treinamento. Se você participa de um grupo de corrida, você não vai participar mais, vai entrar em isolamento social, vai ficar mais triste, seu nível de atividade vai baixar, você vai continuar se alimentando da mesma maneira, você vai engordar. Pode ter alguma alteração de distúrbio de autoimagem, porque você está se vendo no espelho de uma forma que você não queria estar se vendo. Se pela irritabilidade começa a privar sono, privação de sono começa a alterar a grelina, a leptina, sua saciedade fica impactada, você começa... Olha quantas cadeias eu estou desenrolando por causa de uma informação. Você começa a tomar decisões alimentares ruins, que vão potencializar o seu problema através de uma inflamação subclínica por alteração da permeabilidade da membrana intestinal. Produtos tóxicos do seu metabolismo começam a migrar na corrente sanguínea, fazendo seu metabolismo desacelerar e você ter várias outras comorbidades. Eu tô falando de joelho, eu dei o exemplo de uma estenose de coluna, porque eu avaliei 3 pacientes essa semana com o mesmo problema, mas isso se aplica a qualquer condição. O paciente olhar para sua cara e falar, pô, você tá com dor no cotovelo, o profissional olha para sua cara e falar, você tá com dor no cotovelo, seu tríceps está sobrecarregado. Me fala, como é que mede a sobrecarga de uma musculatura? Como é que mede? Eu entendo que se os pacientes fossem mais questionadores, eles iam extrair um discurso conflitante, no mínimo, dos profissionais. Se os pacientes fossem mais questionadores e desafiadores, eles iam pegar os profissionais na curva. Eles iam ver a insegurança no falar desses profissionais. Você entende onde eu quero chegar? Mas o público leigo, a grande maioria, ele vai ouvir cegamente o que o profissional tem para dizer. E aí não importa se você está na cidadezinha do interior do Piauí, ou se você está numa grande polis como São Paulo, nos melhores hospitais do Brasil. Se o raciocínio do profissional é te colocar medo através de explicações nas quais você não tem controle sobre o que acontece, esse profissional está desatualizado, não importa se ele está no grande centro, ele está completamente desatualizado. O discurso terapêutico em dores crônicas que já ultrapassaram mais de 3 meses, ele precisa ser encorajador. E encorajar não é mascarar um problema que é real e que tem algum grau de complexidade e até gravidade. Encorajar é se comunicar de uma forma que o paciente entenda que existe uma vida apesar do problema. Que existe uma forma de enfrentar aquilo que está totalmente sob seu controle. Que as coisas não estão nas mãos dos profissionais de saúde, e eu me incluo nisso. Se você em algum momento do tratamento está se sentindo dependente de mim, eu estou errando com você. E aí existe uma cultura social onde o paciente acredita de que quanto mais exame eu faço, melhor investigado eu sou. E aí eu trago uma discussão que o grande Luiz Cláudio Corrêa já discorreu no YouTube, nos seus canais, em seus podcasts, sobre os meses coloridos, para te fazer refletir sobre isso. Os meses coloridos são uma grande campanha de rastreios de indivíduos saudáveis para transformá-los em doentes, para que eles sejam consumidores do sistema de saúde. Eu não estou tirando aqui a importância de fazer um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Um mês de conscientização sobre o autoexame para câncer de mama. Um mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Eu não estou dizendo que isso não presta para nada. Eu só estou dizendo que você incentivar uma cultura onde indivíduos saudáveis sem sintomas, que não tem correlação clínica com os achados de exames complementares ou de exames de imagem, não devem ser enquadrados em pessoas doentes, porque simplesmente acharam alteração de ressonância magnética. Cara, eu tô aqui com a aula aberta, que eu vou dar amanhã, para uma equipe de profissionais de uma clínica daqui de Salvador, desconstruindo exames de imagem. Esse slide aqui é o slide onde eu tô falando sobre joelho. Nesse estudo, que analisa a prevalência de alterações no joelho de pessoas que não têm dor, esse estudo avaliou 230 joelhos de pessoas que nunca tiveram dor e 97% dos joelhos apresentaram alguma alteração. Lesões meniscais, de cartilagem, edema ósseo, alterações patelofemorais. No mínimo, uma estrutura do joelho dessas pessoas estavam lesionadas. São 115 pessoas, são 230 joelhos que nunca tiveram dor. Isso acontece para ATM, isso acontece para ombro, isso acontece para coluna, principalmente para coluna, né? Para quadril, para tornozelo. A gente não pode pegar um exame de imagem, uma eletroneuromiografia, olhar para aquilo ali e te dizer, tem um abalamento, tem uma degeneração, tem uma desidratação, tá muito deteriorado, e basear uma conduta no medo do paciente. Se você não fizer meu tratamento, vai acontecer isso, isso e isso. Meus pacientes estão vivendo batalhas que vocês, profissionais de saúde, talvez nunca sonharam que pudesse existir. Então, cada pessoa está vivendo a sua própria batalha. E você desconsiderar o contexto do paciente para colocar medo para vender um tratamento, cara, isso é nojento. Isso é asqueroso. Isso desonra qualquer classe profissional. Isso não cumpre com o juramento que você fez quando se formou. Como é que você deita a cabeça no travesseiro? Você não deve estar nem aí, né? Você deve dormir tranquilamente, pagar suas contas tranquilamente, fazendo pacientes, por exemplo, venderem casa para pagar uma cirurgia por causa de medo, por causa de um discurso extremamente terrorista. Então, assim, o vídeo está excedendo o tempo do que eu planejei já, mas eu quero que você entenda que a forma como você fala, o diagnóstico que você encontrou, interfere diretamente na forma como o paciente vai receber aquela informação. O nível de hipervigilância, de catastrofização, de ansiedade, de insônia que vai acontecer depois da cascata diagnóstica, da cascata neurobiológica após o diagnóstico que você der para o paciente, é extremamente relevante. E eu espero que depois desse vídeo vocês passem a encarar cada paciente como se fosse o familiar mais amado da sua vida.
Porque eu tenho certeza que você não gostaria que sua esposa, sua filha ou sua mãe estivessem passando por isso, tá? A área de saúde não é para qualquer um. Se comunique bem.